É assim que você cuida da sua vida? Eu acho que eu vou morrer agora. Peguei a folha, morreu. Não, caiu no chão. Não, ela desprendeu assim. Mas tá tudo certo, a nossa vida tem tropeços, às vezes a gente se machuca, acaba, né? Tá tudo certo. Eu acho que eu vou Né? no meio. Vamos lá, então. Ansiedade é medo do quê? Uma conversa sobre vida, morte e confiança. Então, antes de a gente começar, eu só queria deixar bem claro que esse é um ponto de vista da ansiedade, do medo, é um ponto de vista espiritual, um ponto de vista energético, porque a ansiedade é uma doença. Então, esse não é um viés clínico, um viés, né, da medicina. Então, é espiritual, emocional e energético. Então, eu queria começar falando o seguinte. Primeiro, antes de qualquer coisa, tudo que eu falar aqui, usem o discernimento. Se está condizente com o que vocês acreditam, com o que vocês pensam, então usem sempre o discernimento. Não só o que eu vou falar aqui, mas qualquer coisa que vocês verem por aí. Qualquer vídeo, enfim, qualquer coisa. Então, assim, tudo é energia. Tudo. Nós somos energia, numa forma mais condensada, mas somos energia também. Assim como nós temos a nossa própria energia, o planeta como um todo tem a sua energia também. E a Terra não está passando por um momento muito bom, assim, né, digamos. A lua engaia pulsa. Então, a gente acaba, querendo ou não, sentindo também essa energia do planeta. E isso acaba influenciando os nossos pensamentos, isso acaba, de alguma forma, exagerando os nossos medos, fazendo com que a gente tenha, criando medos novos ou, né, colocando mais intrinsecamente aquilo que a gente já sente. E da mesma forma que a gente tem os nossos próprios pensamentos, a gente consegue sentir essa energia, esses pensamentos de uma forma geral do planeta, o medo que está dentro da gente são vários tipos de medo. A gente pode ter medo de falar em público, a gente pode ter medo de sair na rua, enfim. Mas eu quero falar só um medo aqui, que eu vejo que pode ser um dos maiores medos, que é o medo da morte. Mesmo aquelas pessoas que são espiritualizadas, que acreditam na vida depois daqui, mas o medo da morte é uma coisa instintiva, porque nós estamos aqui, por exemplo, se eu tô ali na minha moto e alguém cruzar a minha frente, eu vou sentir aquele baque, que poderia ter acontecido alguma coisa, que eu poderia ter morrido ali. E isso é natural, é instintivo. Só que a morte, ela não existe, porque nós não morremos. Nós somos espíritos, nós somos eternos. O que morre é o nosso corpo, porque a gente continua vivendo. E isso não é sobre religião, isso não é sobre crença, isso não é sobre doutrina, isso é só um fato. Mesmo as pessoas que não acreditam na vida após a morte, quando elas fazerem a passagem e desencarnar, elas vão perceber que continuam vivas. E então, por que a gente tem medo? Por que a gente vive a nossa vida com pressa? Para onde que a gente está indo? Porque a gente precisa viver o agora. A gente não precisa fazer as coisas se atropelando com pressa. E isso também em relação aos nossos pensamentos, ao nosso fluxo de ideias. Às vezes a gente tá ali lavando uma louça, mas pensando, depois eu tenho que botar roupa para lavar, eu tenho que passar roupa, eu tenho que, o meu filho tem que fazer isso, o meu bichinho, eu tenho que dar comida para o meu bichinho, e fica ali essa montoeira de problemas, e não só em relação ali ao que a gente tem que fazer no agora, mas no depois, e se eu tivesse feito isso diferente, será que eu poderia fazer aquilo lá diferente? Será que se eu tivesse escolhido fazer tal coisa, eu poderia ter feito tal coisa depois? Enfim,
o nosso fluxo de pensamentos fica ali. E a gente pode controlar isso. A gente não pode deixar se dominar pelos nossos pensamentos. A única coisa que a gente tem controle é sobre os nossos atos, sobre o que a gente vai fazer, o que a gente deixa de fazer, o que a gente sente, deixa de sentir, mais ou menos, e os nossos pensamentos. É um exercício, não vou dizer que é do dia para a noite, porque a gente precisa ter esse autoconhecimento, essa percepção, precisa ter esse clique. E quando a gente está aquele fluxo de ideias sem fim que acaba não permitindo com que a gente viva o agora, fica ali, atrapalhando realmente o nosso momento. Então a gente precisa pensar, né, ter essa percepção, não, calma, tô pensando coisa demais, coisa que não faz o menor sentido, coisa que eu nem sei se vai acontecer. Então a gente precisa ter esse clique. E quando a gente tem essa autopercepção, essa percepção de que os nossos pensamentos estão dominando as nossas atitudes, a nossa vida, a gente pode controlá-los. E isso é um exercício. E então, uma das formas de a gente conseguir controlar os nossos pensamentos é através da respiração. É ter quando a gente percebe que está naquele fluxo de ideias sem fim, percebe que não está fazendo bem, para um minuto, respira fundo, acalma o coração, acalma a mente. E daí volta a fazer o que precisa ser feito. Isso também vai trazer mais clareza. Outra forma de a gente conseguir acalmar um pouco os nossos pensamentos é imaginar a luz dourada aqui nas têmporas. Também ter essa autopercepção do que está acontecendo, fazer esse exercício de respiração e imaginar umas esferas assim de luz dourada nas nossas têmporas. Isso acaba acalmando também a nossa mente, o nosso fluxo de ideias, os nossos pensamentos. Desculpa. Tudo bem. Ó, dá uma folhinha para ela. Segure como se fosse sua vida. Então, ok, essa questão dos pensamentos, dos nossos medos. Assim como a gente consegue controlar os nossos medos, os nossos pensamentos, os nossos medos, eles também podem ser dominados, digamos assim. E uma forma que eu vejo de fazer isso é justamente tendo fé, acreditando no invisível. Porque, como eu disse, a gente só pode controlar o que a gente faz, como a gente age, como a gente reage às situações, mas a gente não pode controlar tudo. A gente não tem o controle de nada, praticamente. Então a gente precisa ter essa fé no invisível, essa fé em Deus, no alto, no divino, na luz divina. Porque as coisas acontecem como devem acontecer. Lógico que a gente tem essa questão da ação e reação. Então, o que a gente faz vai ter uma reação. O que a gente deixa de fazer vai ter uma reação. Mas a gente precisa ter fé, a gente precisa confiar nesse fluxo da vida. Então, é soltar e continuar vivendo. E a gente não pode esquecer, a energia está em tudo. Todos nós somos energia. Então, Deus também, ele está em tudo, inclusive dentro de nós mesmos. Então a gente precisa confiar em quem nós somos. A gente precisa confiar na nossa intuição. Como a gente faz isso? Acalmando nossos pensamentos, deixando com que a intuição seja percebida. Deixando com que o nosso corpo fale o que precisa ser dito, porque o nosso corpo também fala, o nosso corpo também expressa. Então, quando a gente sente uma dor, não é só uma questão física, mas é questão emocional também.
Então a gente precisa ter essas percepções, a gente precisa confiar no nosso corpo, a gente precisa confiar na nossa intuição, a gente precisa confiar em nós mesmos, porque nós somos uma partícula divina, nós somos uma partícula de Deus. E é isso, é treinar a mente, é silenciar, fazer esses momentos de respiração, é antes de sair de casa pensar que vai dar tudo certo, é fazer o nosso melhor, é entregar o nosso melhor, e as coisas vão acontecendo da forma que tem que acontecer, de acordo com o nosso merecimento. Então, um passo que a gente der aqui agora vai refletir no depois. Então, tudo está na intuição, Ai, não é na intuição, é na intenção. Tudo está na intenção. Então, se a gente der um passo aqui, pensando que vai dar certo, vai dar certo. Mesmo que o que a gente colha não for o nosso certo, mas é o certo que a gente precisava. Então, estamos aqui agora segurando essa folha como se fossem nossas vidas. Então, a ansiedade, ela é o aperto da alma. Então, você vai ficar continuando ali, segurando, preso nesses medos, nessa ansiedade, ou você vai se libertar e vai viver o que você precisa viver. A gente precisa ter coragem de ser quem a gente é. E a gente só vai conseguir saber quem a gente é se a gente silenciar a nossa mente. Não é fácil, principalmente para quem tem o transtorno de ansiedade, mas é possível. É possível através da medicina, através da terapia, da psicologia, das terapias integrativas, que vêm ali em conjunto para ajudar. Mas é possível. Então, não se prendam aos seus medos, se libertem e vamos viver. Eu digo que eu acho que é orar e vigiar, né? Sempre. Sempre. O seu pensamento nem entra. A gente conversando com alguém, aí me manda, mas o pai, eu falei assim, nem entra nesse. Não. Nem entra nessa emoção. Mas o pai passa muito próximo. Porque senão a gente entra tão fundo. Sim, a gente precisa assim, né? só observar. Estar ali naquele papel de observador dos pensamentos. Acolher ele, entender o que ele vem mostrar. Mas não se Isso. afundar. Eu falo, a gente tá só na borda do buraco. Vamos só ali. Não, o pai tá bem. Não, vamos lá ver dele um dia. Aí vamos fazer nossa parte. Passa e vamos seguir. Por isso que é muito interessante. Eu e a Emily já trabalhamos a edição passada, a palestra na sequência. Ela fez a primeira e eu fui para a segunda. E quando começamos a trabalhar agora para a terceira edição, também era nesses moldes. Ela fazia a primeira fala, buscando pela espiritualidade, pela energia, pelo cosmos, e eu vinha como terapeuta clínica falando, né, sobre ansiedade e medo. Ela falou, e, claro, ela fez o trabalho, a palestra dela, a fala dela, da nossa roda de conversa, que eu gosto muito de tratar como roda de conversa, não como palestra. E ela usa uma fala, uma palavra que eu vou usar na minha. Soltar. Que é a questão do controle, que vem ao encontro aonde você trabalha espiritualidade, onde você trabalha cosmos, energia, vem ao encontro da terapia freudiana, psicanálise, enfim, transtorno de ansiedade. Então veja como conecta, veja como é legal e cada vez mais prazeroso poder fazer esse trabalho conjunto. Sim. A roda de conversa é tudo de bom. E eu acho também, assim, a ansiedade é uma preocupação futura. E tu querer controlar o futuro, tem como. Claro, a gente tem que ter uma projeção, né? O que eu quero para esse meu ano? É isso. Sim, aqui. planejamento, Mas, né? No meu momento, no meu tempo. Exato. Não adianta aparecer uma blogueira de terapias no YouTube com 100 milhões de seguidores. Essa é a boa ansiedade. Essa é a boa ansiedade que você está falando. Por exemplo, na palestra anterior, na palestra do evento passado, nós falamos sobre isso.
a ansiedade ela existe como um fator de impulso nas nossas vidas. Quem não passa por ansiedade nenhuma, ela está apática e ela está em depressão. Porque a ansiedade é um impulso. Agora, se você transforma isso numa mente conflitosa, numa mente que está sempre acelerada, uma mente que nunca para, então ela se transforma, aí ela vai para o transtorno de ansiedade, aí ela passa a ser ruim. Ansiedade boa de você planejar, nossa, final do ano eu quero fazer uma viagem, sei lá, para Cancún. Então você começa aquele planejamento e aquela coisa boa, final do ano eu quero fazer uma festa com a galera, ou semana que vem, aí você prepara e você vê o que tem que fazer. Essa é a ansiedade boa. Agora, a ansiedade ruim é aquela que te paralisa. E é exatamente o que coaduna com a fala, a Emily, com a minha, é que a fé, a espiritualidade, ela tem muito a ver com a segurança de você enfrentar as ânsias da ansiedade. A terapia é importante, mas a fé também ajuda. Cientificamente já foi aprovado. Você aperta a tecla para dar certo, para dar luz, né? É necessário que se tenha o conhecimento. Quando você compreende como é que surge, né, que é o que eu vou tratar, mas é muito importante que também se acredite que há algo maior. Se tu confia, né, tu solta, senão Exatamente. eu acho que tu faz tudo sozinha. É esse o ponto. Pedireis e obtereis, não é? Isso é bíblico já? Uhum. Se você não pedir, se você não conectar... Mas não é só pedir, né? Tem que se movimentar. Sim, mas o primeiro passo é esse, né? Exatamente. Tudo que tu não quer, se você não pedir, você não vai ter. Mas essa questão do pedido, que é muito bem pontuada por você, eu entendo que, assim, se a gente não souber fazer o pedido, é como hoje, eu sou a velha geração, o Nicolas já é da nova geração, e eles sabem como pedir para um prompt do chat GPT, enfim, né? Eu ainda não sei, agora que estou lidando com isso. Então, se a gente não souber pedir, ele não sabe devolver para a gente, ele não sabe nos dar. Então, se você tiver a mente perturbada e não conseguir pedir o que deve ser pedido, a entrega será diferente. A entrega talvez não seja boa. É um egoísmo, né? E é porque... Você não pede, você não... Também, se você não comenta isso com os outros, você também não está partilhando. É que também tem outro porém, né? Não adianta a gente pedir alguma coisa se a gente não tá naquela frequência. Não adianta a gente pedir por um amor se a gente não se ama. Perfeito. Eu acho que é coerência mesmo do interno com o externo. Semelhante atrai semelhante. Tudo é energia. O que a gente vibra, a gente atrai. Até chegar para tomar um benzimento seu. Sim. Se a pessoa tá com... Eu me abro lá para o teu benzimento, meu problema é estômago. Ó, eu quero melhorar o meu estômago. Eu estou nessa sintonia, o benzimento vai ser benéfico. Sim. Agora, se eu vou lá, vamos ver se vai dar certo. Vou lá na curiosidade, não sei se eu acredito. Não sei nem o que eu estou pedindo, né? Sobre o quê? Sim. E sim aquele egoísmo, aquela coisa assim de curiosidade. Não acontece nada. E a gente sente. Sim, a gente sente. Porque eu não consigo chegar naquela pessoa, fazer a limpeza que precisa ser feita, se a pessoa está ali bloqueando. Eu não consigo. Sim. Eu trabalhava em centro espírita e dava passe. Durante uns 14 anos, mais ou menos. E é como você falou, você sente quando a pessoa está ali aberta a melhorar, a querer curar, a querer... Alguns iam tão abertos que a gente conseguia ver ali um tumor, uma doença que ainda não tinha sido detectada, né? Então, quem ganha com isso? É a própria pessoa que está ali, a própria alma, né? O próprio corpo que está ali para melhorar. Sim. Então, com muita delicadeza, a gente pedia para ir ao médico, fazer um check-up, né? Não vou dizer você está com câncer de pulmão, só que estava à vontade, porque já estava tão grande no pulmão e ele não sabia. Ele estava ali porque achava que eram outros motivos, né? Não vem ao caso.
Então, é isso que eu digo. Então, se a pessoa sai de casa pedindo a cura e dá esse passo, vai até você, até o centro espírita e se abre para aquilo, com certeza vai receber. Exato. Né? Mas ficar dentro de casa sem pedir, sem dividir, sem contar para ninguém, se fecha numa concha. É isso que eu vejo hoje as pessoas. As pessoas estão muito ligadas em mandar mensagem por aqui. Não é a vida dos outros por aqui. Mas às vezes eu estou do teu lado, te vejo triste, aborrecida, e eu não tenho como chegar porque você está no celular. Entende? Você não, ali você está vendo a vida de todo mundo, está vendo vários problemas, mas não tem ninguém que possa te ajudar. Assim como eu, do teu lado, poderia dizer, você está triste, você está triste, posso te ajudar em alguma coisa, né? Às vezes, com um sorriso, a pessoa ou uma palavra, né? Você está tão linda, a pessoa, ela se desarma e a gente... É o que ela precisava. Sim. Né? Mas eu fico muito sem graça de chegar ainda numa pessoa que está no celular. Eu ainda não... Sabe, eu acho que aquilo ali é prioridade. E eu estou chegando ali e vou... A prioridade dela é uma distância, né? Eu vou aborrecer. Entende? Mas parabéns. Eu não assisti desde o início, mas... Ok. Muito obrigada, muito obrigada.